Olá pessoal do Help Química, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 18, identificação do número quântico. Bom galera, antes de eu começar essa aula, eu tenho alguns avisos para dar para vocês, né? Primeiro aviso que eu queria estar falando é convidar vocês a assinarem o nosso canal gratuitamente, né? Basta apenas ter um e-mail do Gmail que vocês conseguem assinar nosso canal gratuitamente e receber por e-mail qualquer novidade do nosso canal, né? Então assim, tem aulas que estão sendo regravadas, tipo essa, né? E tem mais aulas, playlists chegando e tudo mais, né? Outra coisa que eu queria falar pra vocês também, galera, é pra começarmos, né? Outra coisa que eu queria falar é para assistirmos às aulas de número 16 e as de número 17 para estar conseguindo acompanhar a aula de hoje. Acredito que quem não viu essas duas aulas, né, e não entende muito o assunto, talvez possa ter um pouco de dificuldade para acompanhar a aula de hoje, beleza? Então tá. Dados os recados, então vamos começar a aula de hoje. Na aula de hoje, iremos falar da identificação do número quântico. Essa matéria, ela não é muito de ser cobrada no Enem, mas eu já vi caindo no vestibular da UFV, que é a Federal de Viçosa, e também já vi caindo na ITA, de São Paulo, né? Então, assim, é sempre bom saber também, porque o Enem, ano após ano, tem ficado mais exigente, né? Então, nós precisamos saber. Beleza? Primeira coisa, então, pessoal, para fazermos a identificação do número quântico, que nós precisaremos saber é fazer a distribuição eletrônica, beleza? A distribuição eletrônica nós aprendemos lá na aula de número 16, né? Eu peguei aqui o esboçozinho da aula para servirmos como exemplo para nós, né? Que nós vimos lá no diagrama de Linus Pauling, né? Nós começávamos aqui fazendo a distribuição por aqui, né? E íamos seguindo sempre este caminhozinho aqui que as setinhas iriam nos indicando, né? Lembrando que até aqui no 3P o comportamento é super legal, né? A distribuição eletrônica é perfeitinha, ela é bacaninha, mas ao invés de chegar aqui no 3P e ele vir direto para o nível 3D, ele volta aqui para o 4S. Que por mais que seja um nível que esteja, né, em outro nível de distribuição eletrônica, né, digamos assim, ele é menos energético do que o 3D. Beleza? Porque quanto mais afastado no núcleo atômico, mais energético ele é. Aí, para nós entendermos isso a fundo, nós precisaríamos ver alguns assuntos que é cobrado em nível superior, e eu não vou entrar nesse assunto aqui, porque não é o objetivo dessa aula de hoje. Beleza? O que eu preciso saber, o que eu quero hoje é que vocês saibam identificar um número quântico. Só que para isso, nós precisamos saber fazer distribuição eletrônica. Não tem jeito, né, pessoal? E assim, nós faremos as distribuições eletrônicas comportando da seguinte maneira, ó. Cada subnível de energia desse, né, que nós já aprendemos na aula passada, nós estamos chamando de orbital atômico, certo? E cada orbital atômico comporta no máximo dois elétrons, né? Independente aqui, ó, vamos supor aqui, ó. Nós temos o subnível de energia que cabe 6 elétrons, né? Aqui no subnível P. Só que cada orbital do subnível P cabe no máximo 2 elétrons. Essa ideia já vai ficar um pouco mais clara, beleza? Nós precisamos entender que os orbitais, eles têm os formatos de umas caixinhas, né? E que essas caixinhas nós representamos os elétrons e nós passaremos a chamar os elétrons de spins. Beleza? E os elétrons ou os spins vão ser representados por setinhas. Então, vamos aqui fazer a distribuição eletrônica para esses dois carinhas aqui, beleza? Para o átomo de lítio e para o átomo de berílio. E para isso, vamos deixar aqui o nosso diagramazinho do lado, né? Para nos orientar. Então, olha só. O átomo de lítio, ele tem 3 elétrons, beleza? O total de tudo. Então aqui no subnível S cabem 2 elétrons. E como eu já falei com vocês que cada orbital é representado por esses quadradinhos, então nós vamos colocar aqui 2 elétrons. Uma setinha para cima e uma setinha para baixo. É assim que nós representamos os spins, beleza? E aqui, né,
seguindo ainda a distribuição eletrônica. Então fica 1s2, 2s1. Vocês concordam comigo? Porque, olha só, o nível aqui, né, o subnível S2, só tem um elétron ocupado. Então fica 1s2, 2s1. Foi feito então pelo modelo quântico a distribuição do lítio, beleza? Agora vamos fazer aqui a distribuição do berílio. Vamos pôr aqui o contrário da folhinha aqui. Pera lá, vamos achar um bom jeito aqui para posicionar aqui na câmera. Pronto, agora sim ficou legal, né, pessoal? Então, olha só. Aqui no berílio, né, nós temos também 2 orbitais ocupados. Como cada orbital não cabe em 2 elétrons, nós então colocaremos um elétron aqui e um outro elétron aqui. Um elétron aqui e um outro elétron aqui. Sempre nessa ordem, pessoal. Nós só podemos preencher o outro subnível de energia, né, quando o nível inferior, né, o de menor energia, tiver totalmente preenchido. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem nos comentários ou me falem no grupo Livro de Química, beleza? Então vamos lá. Agora olha só. Aqui nós estamos trabalhando com o carbono. E o carbono, ele tem 6 elétrons, beleza? A distribuição do carbono é 1s2, 2s2, 2p2. Então vamos ver como que isso funciona. No modelo quântico, né? Então olha só, 1s2, 2s2, 2p2. Então nós preenchemos um aqui e um outro aqui. Não pode ser preenchido os dois aqui no mesmo orbital, porque isso significaria que nós teríamos mais cargas iguais próximas, e isso daria um aumento na energia do sistema, e a nossa intenção é diminuir a energia do sistema. Por isso que os elétrons ficam alinhados dessa maneira. Beleza, pessoal? Só que eu sei que nós ainda não vimos ligações químicas e que nós ainda nem sabemos química orgânica, mas todo mundo já deve ter no mínimo ouvido falar daquela piadinha que o carbono faz 4 ligações. Só que como que ele faz 4 ligações se aqui nós temos 2 elétrons somente disponíveis? Bom, observem, pessoal, que aqui nós temos um subnível vazio, certo? E aqui nós temos cargas opostas iguais no mesmo nível de energia. Lembrando que quando eu falo nível de energia, eu estou falando da camada L ou do nível 2, beleza? Beleza, né? Então este elétron que está no mesmo nível de energia, vamos destacar ele aqui, está perto de um outro elétron. Então o que ele faz? Ele vem e migra para esse subnível de energia que até então estava vazio, beleza? Para isso, nós geramos então um novo orbital atômico, aonde nós temos 4 elétrons da seguinte maneira. Esse orbital nós chamamos de sp3. Beleza? Então é por isso que os compostos orgânicos eles conseguem fazer... O carbono consegue fazer 4 ligações, por causa dos 4 pares de elétrons no orbital sp3. Por enquanto isso só foi uma maneira de eu representar para vocês, né? Mas nós veremos isso a fundo mesmo quando nós formos ver química orgânica, tá, pessoal? Isso vai acontecer sempre. Sempre que o carinha tiver a oportunidade de saltar para um elétron no mesmo nível de energia, sempre que o elétron tiver a oportunidade de ir para um orbital mais vazio, ele vai fazer isso. Tá bom, pessoal? Então tá. Agora que nós sabemos fazer a identificação, fazermos a distribuição eletrônica, né, pelo modelo quântico, nós aprenderemos a identificar o número quântico. Beleza? Então tá. Então vamos aprender a identificar o número quântico. Vamos ver como que fazemos isso. Primeira identificação que nós fazemos é a identificação chamada de N, que é o número quântico principal. O número quântico principal,
ele indica o nível, né, ou a camada de energia em que o elétron se encontra. Então, por exemplo, se nós quisermos pegar aqui, voltar aqui de novo no diagrama de Linus Pauling, se nós quisermos pegar, por exemplo, alguém que esteja aqui no terceiro nível de energia. Então, suponhamos que aqui no 3p6, né, vamos supor que nós queremos esse elétron. Se nós fôssemos identificar o número quântico desse cara, nós chamaríamos esse número de quântico principal de 3. Por que 3? Porque é aonde que ele se encontra, beleza? Qual o nível de energia ele se encontra. E se fosse aqui do nível 1, né, seria então o número quântico n igual a 1. Aqui do 7, 7 é número quântico igual a 7. E assim sucessivamente, né? Não tem muito segredo nisso daqui não. Momento angular orbital. Bom, pessoal, no momento angular orbital, né, que ficou bem tortinha a minha escrita, né, mas no momento angular orbital, né, nós identificamos pela letra L, L minúsculo, tá, pessoal? Então, aí indica qual subnível o elétron se encontra. Então, por exemplo, se eu estou querendo falar do subnível S, o L é igual a 0. Se o meu elétron se encontra no subnível P, L é igual a 1. Se meu elétron se encontra no subnível D, L igual a 2, e se encontra no subnível F, L igual a 3. Então olha aqui, por exemplo. Então aqui os meus subníveis de energia. Se eu estou querendo me referir a um subnível que esteja aqui em 3p, né, um elétron que esteja aqui em 3p, eu vou indicar que o N dele é igual a 3 e que o L dele é igual a 1. Porque eu estou identificando dessa maneira qual que é o subnível que ele está. Beleza? E se eu quiser, sei lá, aqui no K, o número quântico dele é 1, beleza? E o momento angular dele é L igual a 1, beleza? L igual a 1 não, L igual a 0, perdão, porque o K aqui é só S, né? E assim sucessivamente. Dúvidas até aqui, pessoal? Acho que é tranquilo, né? O terceiro passo para a identificação do momento magnético, né, que é representado por ml, né, não tem muito o que falar, tem mais o que observar. Então observe, o quadradinho S sempre vai ser 0, beleza? Mas quando nós passamos para os orbitais P e para os orbitais D, né, que cabem mais elétrons, então olha só, se nós olharmos aqui no diagrama de Linus Pauling, o subnível P só cabem 6 elétrons, certo? 6 elétrons por vez. Então, 2, né, que cada um desses daqui, vezes 3, dá 6. Então, isso confirma a ideia do subnível P que caberem só 3. Beleza? Então, o subnível S vai ter um momento magnético sempre igual a 0. Belezinha? E ele vai ter um subnível P. O do meio é 0, né? Quando o elétron está aqui nesse orbital que minha caneta está apontando, é 0. Se o elétron está aqui, é menos 1. Se o elétron está aqui, não é menos 2 não, pessoal. Me desculpem, é mais 1. Tá? Corrijam aí esse pequeno errinho. É mais 1. Então, de novo, aqui no meio é 0, aqui na esquerda é menos 1 e aqui na direita é mais 1. Belezinha? Quando os orbitais aumentam, subnível D, olha só. Subnível D, ele cabe em 10 elétrons, não é verdade? Cada orbital desse não cabe 2 elétrons por vez? Então 2 vezes 5 dá 10, né? E o subnível F, como cabe 14, né, já fica subentendido que são 7 quadradinhos desse. Tranquilo, pessoal? Então olha só, se nós fôssemos fazer a identificação, o do meio sempre é 0. Quem está à esquerda dele, vocês vai descendo. Menos 1, menos 2. E quem está à direita, mais 1, mais 2. Tranquilo, né, pessoal? E, por fim, para finalizar a identificação do número quântico, nós olhamos a posição que é representada pela letra S, em que encontra o spin. Então, olha só que legal. Se o spin está para cima, nós damos um número quântico de mais meio. E se o spin está para baixo, nós damos um número quântico de menos meio. Vamos ver uma aplicação prática disso daqui? Seguinte, olha só. Identifique o número quântico do elétron mais energético do ferro.
Então, pessoal, pausem o vídeo e tenta fazer esse exercíciozinho aqui, fazendo favor, com base em tudo isso daqui que eu ensinei, tá? Dica que eu dou pra vocês é começarem fazendo a distribuição eletrônica do ferro, beleza? Façam aí, enquanto isso, vocês pausem o vídeo, depois que vocês pausarem, eu vou entregar aqui a distribuição do ferro e nós discutiremos juntos, beleza? Ele quer o número quântico do elétron mais energético do ferro. Lembra que aqui, ó, no diagrama de Linus Pauling, né, é em crescimento de energia. Então ele não vem aqui pro 4 porque Deus quis, né? Pode até ser que sim, mas ele não vem aqui pelo 4 assim, à toa, porque ele tava com preguiça de vir por 3. É porque o 4 tem menor energia, o 4s2. Belezinha, pessoal? Então tá bom, agora vocês vão pausar o vídeo e vão fazer a distribuição eletrônica do ferro aqui pra mim, fazendo favor. Então, pessoal, se vocês fizeram a distribuição eletrônica do ferro, Z igual a 26, nós temos que até aqui, nessa distribuição que está sendo mostrada aí no vídeo de vocês, é a configuração eletrônica do argônio. Correto? Todo mundo compreende isso, né, pessoal? É a configuração eletrônica do argônio. Então, só para a configuração do ferro, nós temos então no final, seguindo o diagrama de Linus Pauling, essa configuração, beleza? Então aqui, ó, nós paramos aqui no 4s2, né? E ele já veio aqui para o 3d10, né? Que aqui no caso nós temos somente 6 elétrons ocupados. Bom, o elétron, como que esse daqui é o carinha que está mais distante do núcleo, beleza? Né? Porque ele não deixa de ser, tá no subnível 4. Mas esse carinha aqui é o orbital mais energético. Por que que ele é o orbital mais energético? Olha só, tem 2 spins ocupando o mesmo orbital, cargas iguais juntas uma da outra, aumenta muito a energia do sistema quando isso acontece, entendeu? Então, a identificação do número quântico que nós estamos querendo fazer é desse carinha aqui que está para baixo, beleza? Ah, mas como que você sabe que é ele e não o coleguinha dele que está aqui do lado? Que é o seguinte, pessoal. Quando nós começamos a preencher os quadradinhos, nós vamos preenchendo um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, e assim vai sucessivamente. Até que nós chegamos e preenchemos até aqui. Beleza? Depois que preenchemos todos esses, nós voltamos e começamos a preencher aqui de novo. E isso vai aumentando significativamente a energia do sistema. Então, pessoal, colocando em prática tudo que nós já aprendemos até agora da identificação do número quântico. Então, aqui, ó, puxar a folhinha aqui de novo. Primeira coisa que nós faremos é identificar o número quântico principal, o N, né? Então, qual que é o N desse carinha aqui? Como que nós olharemos isso? Qual que é o nível de energia que ele encontra? Então, N igual a 3. Beleza? Beleza. Segunda coisa é o momento angular orbital. Ou seja, nós queremos saber qual é o subnível de energia, qual que é o L dele. Bom, ele é um carinha que está no subnível D, não é verdade? Está aqui o subnível D que ele se encontra. Então, o L dele, né, é igual a 2, tá vendo aqui? L igual a 2, então identificaremos da seguinte maneira. E agora, nós queremos saber, né, o terceiro passo nosso aqui é o momento magnético dele. Então, olha só, lembram que eu falei com vocês que aqui no meio começa com 0, né, e depois que nós vamos caminhando, né, vai diminuindo, menos 1, menos 2, mais 1, mais 2, e assim para todos. Então, se esse carinha é D, aqui no meio, né, o ML dele é 0. Então, para cá é menos 1, para cá é menos 2. Para cá é mais 1, para cá é mais 2. Então, o ML desse carinha é igual a menos 2. Beleza, pessoal? Facinho, né? Então tá. Por fim, agora, nós vamos identificar, né, a posição do elétron. Lembra que eu falei com vocês? Se tá pra cima é mais meio, se tá pra baixo é menos meio. Então, o S desse carinha, né, ou seja, a posição
do elétron é igual a menos meio. Tá aqui então a nossa identificação do número quântico. Beleza, pessoal? Agora, o que eu quero que vocês façam para mim é colocar qual que é a configuração eletrônica do F3+. Beleza? Eu quero que vocês me façam para mim, por gentileza, a configuração deste íon nessas condições. Façam aí para mim, fazendo favor. Se vocês fizerem então a nova configuração eletrônica do ferro, vocês deverão encontrar argônio 3d5. Por quê? Vocês vão perder os elétrons do subnível mais distante, não é verdade? Que é esse carinha aqui. São esses dois. E depois você perde o elétron mais energético, que é esse daqui que eu estou marcando aqui para vocês. Beleza? Então, pessoal, então tá aí. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um like. Se vocês não gostaram, marca aí também e expliquem por que vocês não gostaram, né? Sugiram melhorias para o nosso canal. Beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.